de uma obra que foi criada para um balé, A Bela Adormecida de Tchaikovsky, a obra-prima de Tchaikovsky para a dança. Então, para começarmos, eu vou colocar um vídeo rápido de 1 minuto, só para a gente entrar nesse clima da Bela Adormecida. Começamos com uma breve biografia de Piotr Ilyich Tchaikovsky, grande compositor russo, nascido em 1840. Ele foi um jovem, talentoso pianista, teve uma preceptora e depois, a pedido da família, ele foi estudar na Escola Imperial de Direito, onde ele passa 9 anos. Nesse período, a gente tem poucas informações sobre Tchaikovsky. Ele deixou uma biografia muito extensa, muito rica e detalhada da vida dele, mas nesse período a gente tem poucas informações. Bom, ele sai da Escola Imperial de Direito e se inscreve no recém-aberto Conservatório de Música de São Petersburgo. Então, Tchaikovsky participou das primeiras turmas de música do Conservatório de São Petersburgo, onde ele se gradua em 1865. Ele foi o primeiro compositor russo a ter um enorme sucesso na Europa Ocidental. As pessoas amavam Tchaikovsky. Ele tem um talento notável para compor aberturas. Quem aqui conhece Tchaikovsky? Levanta a mão. Bom, vocês devem lembrar da abertura de 1812, que é muito famosa, a abertura de Romeu e Julieta. E olha que interessante, Tchaikovsky tinha uma capacidade de contar toda a história da obra na abertura. Isso que era fantástico dele, como ele faz com o Lago dos Cisnes, como ele faz com a Bela Adormecida. Então esse era um talento excepcional dele. Mas eu acho que o talento mais notável de Tchaikovsky era o talento para compor melodias. Eu acho que é incrível essa capacidade que ele tem de fazer uma melodia que a gente escuta uma única vez. Depois passa um tempo, anos, e a gente escuta aquela música de novo e a gente fala, eu lembro dessa música. Outra capacidade que ele tinha através das melodias, que eram muito dançantes. Então, pra gente que dança balé, Tchaikovsky é uma dádiva, é um primor. As melodias de Tchaikovsky são muito bailarinísticas, como a gente fala, no nosso universo do balé. Bom, ele teve uma vida pessoal muito conturbada, era um homem extremamente sensível, uma personalidade mais melancólica e enfrenta vários episódios de depressão gravíssima. Ele perdeu a mãe aos 14 anos, isso foi um trauma enorme para ele. Ele relata isso até o final da vida, ele falece com 53 anos. Teve um casamento brevíssimo de apenas 2 meses, depois que esse casamento foi um fracasso, ele entrou numa outra grave crise de depressão. E um outro fato curioso da vida dele é que ele teve a ajuda de uma mecenas muito importante, a condessa Nadezhda von Meck. Ela era viúva e o único pedido que von Meck fez a Tchaikovsky é que eles se comunicassem apenas por cartas. Eles nunca se encontraram pessoalmente. Então isso foi muito interessante. Durante 13 anos, ela manteve Tchaikovsky, deu a ele toda a liberdade de criação, mas eles nunca se encontraram. São muitas cartas, ficaram muito amigos, mas eles nunca se viram pessoalmente. Um outro fato curioso também sobre Tchaikovsky, que pouca gente sabe, é que ele era um apaixonado pelo balé, muito antes de criar o seu primeiro balé. Ele ia para o Bolshoi
e assistia a temporada inteira do balé Gisele, de Adolphe Adam. Ele era apaixonado por Gisele. Então isso o inspirou a criar o seu primeiro balé. Bom, Tchaikovsky fez 3 balés em vida. Há muitas obras de balé com música de Tchaikovsky posteriores ao falecimento dele, mas ele criou 3 obras para balé. O primeiro balé é o Lago dos Cisnes, que é o mais famoso, mas o balé Lago dos Cisnes foi um fracasso na estreia. Vocês imaginam isso? A coreografia do Julius Reisinger não combinou com a música, os músicos estavam mal preparados, os bailarinos estavam mal preparados, foi um trauma para Tchaikovsky. A estreia aconteceu no Bolshoi, em 1877, e por isso, então, existe um hiato de 11 anos entre o balé Lago dos Cisnes e a Bela Adormecida. Ele realmente ficou traumatizado e teve que fazer várias modificações no balé para se tornar um sucesso, esse sucesso que nós conhecemos hoje. O Lago dos Cisnes, eu acredito que seja o balé mais conhecido de Tchaikovsky. Bom, em 1890, ele estreia a Bela Adormecida, que, ao contrário do Lago, foi um sucesso imediato na estreia. Ele ficou felicíssimo e ele considerava a Bela Adormecida como a sua obra-prima para a dança. Foi o balé que ele mais gostou de compor. O sucesso foi tão grande que 2 anos depois ele compõe o Quebra-Nozes. E aqui é interessante dizer que nesses 2 balés ele já era um compositor muito maduro. Isso faz toda a diferença. Ele faleceu 1 ano depois que ele compôs o Quebra-Nozes. Então, tanto em Bela Adormecida quanto em Quebra-Nozes já se vê o traço dessa maturidade dele como compositor. Bom, para falar desse embrião da Bela Adormecida, ele foi convidado pelo diretor do Balé Imperial de São Petersburgo em 1888 para começar a fazer esse balé. Só que ele estava terminando a 5ª sinfonia dele. O balé A Bela Adormecida, ele foi composto entre a 5ª e a 6ª. Então ele estava terminando a 5ª, teve um hiato aí de uns 6 meses, na primavera até o outono. Ele ficou fascinado com a história, que é baseada no conto de Charles Perrault, o francês Charles Perrault. Mas ele arquiva esse projeto e no outono de 1888, ele encontra com Marius Petipa, o genial coreógrafo de Bela Adormecida, e Petipa apresenta para ele o plano do balé e ele fica entusiasmadíssimo. E como eu havia dito, ele escreve muito. Tchaikovsky deixou muita coisa escrita, mas olha que interessante, na biografia do Alexander Poznansky, que são 900 páginas, eu recomendo para quem gosta de Tchaikovsky, é um pequeno tijolinho. Ele disse: mergulhei tão profundamente na escrita do balé que decididamente não tenho tempo para escrever cartas. Bom, a estreia de Bela foi prodigiosa em todos os sentidos. Coreografia, cenário, a música, tudo impecável. E ele, então, no dia seguinte da estreia, os jornais de São Petersburgo anunciavam esse sucesso sem precedentes. Ele ficou felicíssimo com esse balé. Falando especificamente da Bela, é um balé em 1 ato e um prólogo e 3 atos. É um balé que originalmente ele tinha 4 horas de duração. Ele foi sendo recortado ao longo do tempo para poder ficar mais viável de se fazerem as apresentações. Hoje em dia o balé tem cerca de 2 horas e meia, mais ou menos. Então ele considerava como a sua obra-prima para a dança. Ele reúne os elementos fundamentais da dança clássica. O que quando a gente fala de elementos fundamentais? Solos muito virtuosos, padedês belíssimos. Padedês são a dança a 2. Conjuntos muito portentosos, um cenário maravilhoso e uma coreografia primorosa. Escrito 11 anos após o Lago, a estreia em janeiro de 1890 no Teatro Imperial de São Petersburgo, e a coreografia primorosa de Marius Petipa, que eu já vou falar logo em seguida dele, e a regência de Ricardo Drigo. Aqui eu preciso abrir um parênteses para falar, porque o Ricardo Drigo, além de regente, ele foi um grande compositor de obras para balé, regeu muito balé, e é interessante porque a regência para balé é uma regência especial. Para o regente fazer uma peça de balé, ele tem que conhecer a coreografia, ele tem que saber o momento em que a bailarina vai entrar,
se ela gosta de um andamento mais lento, se ela, por exemplo, tem muita virtuosidade e ela consegue fazer uma pirueta muito rápida, aquela frase musical ele acelera. Se ela, por exemplo, é uma bailarina que consegue ficar em equilíbrio, naquele momento de equilíbrio ele sustenta a frase. Então isso, para quem rege balé, é essencial. E ele tem um caso curioso, ele estava muito doente, pouco antes da estreia. E ele pede a Tchaikovsky, então, para fazer a regência da estreia. Tchaikovsky, além de compositor, também era regente. E Tchaikovsky estava apavorado, porque ele tinha tido a experiência da estreia de Lago, que não tinha sido positiva, e ele implora para Ricardo Drigo para fazer essa regência, e ele rege, então, a estreia de Bela Adormecida doente. E Tchaikovsky depois escreve em diversas partes da biografia dele a gratidão que ele sentia por Drigo, pela amizade que ele tinha e por ter feito não só a estreia, como foram mais de 200 espetáculos na primeira temporada. Então vocês imaginam que loucura, com a regência de Ricardo Drigo. E aqui eu preciso fazer um outro parênteses, porque hoje nós temos um regente especialíssimo na Sala Minas Gerais. Thomas Sunderling, 81 anos, e foi amigo de Shostakovich. Vocês imaginam o que é isso? Inclusive regeu a 13ª e a 14ª Sinfonia, a estreia de Shostakovich. Shostakovich entregou para ele reger a estreia. Então, outra coisa, outro detalhe, ele foi assistente de Herbert von Karajan e Leonard Bernstein. Esse é o currículo do regente russo, naturalizado alemão, que nós teremos a oportunidade, o presente de escutarmos hoje aqui na Sala Minas Gerais. Imaginem o privilégio nosso, escutar uma noite toda russa com um regente dessa categoria. Bom, os bailarinos da estreia foram convidados todos da Europa. Eu chamo a atenção aqui para um bailarino muito especial que fez o papel da Carabosse, que é o Enrico Cecchetti, que foi um grande bailarino e mímico, e depois ele se torna um discípulo de Marius Petipa. Ele foi muito importante para o universo da dança. E detalhe também que o papel da Carabosse, que é a bruxa, também é interpretado por homens. Bom, em 1912, um pouco mais de uma década depois, a obra é levada para Londres pelo Ballet Russe e Stravinsky rege uma versão dele, uma versão orquestrada por ele. Olha que interessante, Stravinsky é de 1882, quando ele tinha 8 anos, ele foi levado pelo pai para assistir a primeira temporada da Bela Adormecida. Então ele estava lá. E foi a primeira peça que ele assistiu. E ele ficou tão fascinado pela Bela Adormecida que ele relata isso no livro Memórias, que ele escreveu em 1934. Ele relata esse maravilhamento que ele teve ao ver a Bela Adormecida. E depois ele rege em 1912. Em 1902 acontece uma outra versão, monta-se uma outra versão chamada As Bodas de Aurora, uma versão muito importante. Ela foi levada por Ninette de Valois e Frederick Ashton, grandes coreógrafos do balé, e se torna a versão oficial do Royal Ballet. E é importante dizer que a Bela Adormecida é a peça clássica do repertório por excelência do Royal Ballet. Todas as grandes comemorações do Royal Ballet, a Bela Adormecida está presente. E aqui um comentário de um crítico de dança: o cerne do repertório clássico é a Bela Adormecida de Tchaikovsky e Petipa, e nenhum outro balé é mais assertivo. Bom, chegamos ao coreógrafo. Eu posso dizer que essa peça tem um sucesso tão grande até hoje devido a Tchaikovsky e a Marius Petipa. Eu acho que são de igual importância, porque Marius Petipa é um marselhês que vive muito tempo na Rússia, foi um grande mestre de balé, um grande coreógrafo, criou mais de 50 obras que são mantidas até hoje, são dançadas no original. Vocês imaginam? Esse balé tem 133 anos. Até hoje respeitam a coreografia de Marius Petipa, e quando fazem versões,
fazem versões a partir da versão original, com pequenas modificações. Então, vocês imaginam um trabalho primoroso dele. Agora, além do trabalho da criatividade como coreógrafo, ele teve um outro mérito muito importante. Ele sistematizou a técnica do balé. Então, essa dança da Bela Adormecida foi chamada de dança dos braços, porque até então os braços no balé eram muito soltos. As bailarinas usavam os braços de uma forma muito solta, muito livre. E isso não dava uma limpeza, um refinamento dentro da estrutura do balé. E foi Marius Petipa que institucionaliza, metodiza os braços. Então ela foi chamada de dança dos braços. Só para vocês terem uma ideia, a gente chama no balé de port de bras, que é o caminho do braço. Então a gente começa aqui, ó, com o braço em base. De repente a gente faz o primeiro port de bras, segundo port de bras, terceiro, quarto e quinto port de bras. Então as bailarinas, elas têm que passar por essas posições. Tudo que elas forem fazer, elas passam por essas posições. E isso dá uma limpeza incrível na obra. Ali vocês veem a bailarina Iana Salenko em quinta posição. Então essa é a obra que marca esse método dos braços. Ela tem uma importância realmente vital. Bom, Tchaikovsky e Petipa trabalharam muito juntos, inclusive na partitura. Petipa era extremamente meticuloso, entendia muito de música. E o grande sucesso do balé foi esse entrosamento entre a coreografia e a música. E ele era muito específico, que eu trouxe um recorte para vocês do site do Petipa, como que ele era preciso quando ele fazia pedidos e que ele queria ajustar a coreografia à música. Então aqui ele fala, na cena em que a Aurora espeta o dedo no fuso, ele fala: de repente a Aurora vê uma velha que brinca com agulhas de tricô em 2x4 do tempo. Gradualmente isso se transforma em uma valsa altamente sintonizada em 3x4 do tempo. Pausa, ela não diz nada. Então dor e choro, o sangue flui, 8 batidas fortes em 4x4 do tempo. Não é mais uma dança, mas um frenesi, uma loucura, como se tivesse sido mordida por uma tarântula e desmaia. Gente, isso foi o balé inteiro. Ele trabalhou com essa precisão com Tchaikovsky no balé inteiro. Ele fala com Tchaikovsky que ele precisava especificamente para criar essa coreografia. Então a coreografia virou um primor, porque é um entrosamento total entre os dois. Bom, a versão para concerto que nós ouviremos hoje, como eu disse para vocês, o balé tem 2h30, mais ou menos. A versão para concerto, ela é bem reduzida, são músicas escolhidas a dedo, pinçadas dentro dessa obra, que nós vamos ouvir hoje. Chama atenção para a introdução. Como eu havia dito, Tchaikovsky tinha um talento excepcional para criar introduções. Então, hoje, quando vocês entrarem na Sala Minas Gerais e que tocarem os primeiros acordes, é a última obra, primeiro tocaram os primeiros acordes da Bela Adormecida, que eles puseram o drama inteiro, eu tenho certeza que vocês vão se ajeitar na cadeira e vão falar: uau! O primeiro tema é dramático, ele já expõe toda a problemática do conto. Em seguida, ele faz um contraste. Ele coloca o segundo tema, que é o leitmotiv da Fada Lilás, que é o símbolo da sabedoria. Então, o segundo tema é absolutamente delicado. É um tema primoroso, mas é um tema que mostra uma temperança, mostra uma sabedoria. E esse tema acompanha a Fada Lilás em todos os percursos que ela faz no balé. Quando esse tema aparece a Fada Lilás. Então, por isso que a gente chama de leitmotiv. É uma frase musical que caracteriza um personagem. Maravilhosa essa introdução. Vocês vão lembrar disso que eu estou falando. Bom, depois, a segunda música que nós ouviremos é o Adágio da Rosa. E aqui eu chamo a atenção para duas coisas. Primeiro, que o Adágio da Rosa, em termos coreográficos, é o ponto alto do balé. Mas é uma coreografia absolutamente simples. Mas nada falta e nada sobra. Ela é dificílima, ela exige um controle corporal abissal.
mas realmente é um primor. E um outro detalhe muito importante é que Tchaikovsky coloca um solo de harpa antes de começar esse adágio da Rosa. Esse solo é maravilhoso, a gente chama de cadenza. Eu gostaria muito de ter chamado a nossa harpista Clemence para vir tocar aqui pra gente o solo de harpa, mas a harpa é um pouco pesada e a gente não consegue trazê-la para o foyer. Então, vocês ouvirão lá na Sala Minas Gerais esse maravilhoso solo de harpa, que é a entrada do adágio da Rosa. Depois a gente tem a panorama, que é a visão do príncipe no ato 2, que é um ato onírico, um ato de sonho. Tchaikovsky usa muito a harpa também no segundo ato. E em seguida a valsa das guirlandas, que ela está no balé no primeiro ato, mas ela fez tanto sucesso, é uma valsa muito otimista, muito positiva, que eles resolveram fazer o fechamento do concerto com essa valsa das guirlandas, porque ela é muito, muito famosa. Atenção aos andamentos lentos dessa suíte, que mostram essa virtuosidade, esse equilíbrio dos solistas e a consistência e força melódica de Tchaikovsky. Bom, essa música é a Valsa das Guirlandas. Vocês vão lembrar dela, é a última peça a ser tocada. O conto em si da Bela Adormecida, ele é muito antigo, ele é datado até da Biblioteca de Alexandria, mas as primeiras escritos que nós temos vêm do século XIV, 1340, chama Perceforest. É um romance em cavalaria, escrito em francês, ele é anônimo, inspirado em histórias romanas e medievais. Depois, em 1634, o italiano Giambattista Basile traz esse conto com o nome de Sol, Lua e Thalia, do grego Thaleia, ou florescimento, que é a princesa que cai nesse sono profundo. E depois, um pouco depois, o francês Charles Perrault faz os contos da Mamãe Gansa, são muito famosos, inclusive todo mundo conhece, a Chapeuzinho Vermelho, o Gato de Botas, foi ele que escreveu, está nesses contos. Inclusive, esses personagens aparecem no terceiro ato de Bela Adormecida como uma homenagem a Charles Perrault, então eles são introduzidos no terceiro ato. E depois, em 1812, os irmãos Grimm fazem uma nova versão, muito inspirados no conto de Charles Perrault. O balé em si, acho que todo mundo aqui conhece a história da Bela Adormecida, inclusive ficou muito popular por causa da Disney, né? Mas eu vou contar rapidamente com alguns detalhes interessantes. Então, existe no palácio, o rei e a rainha estão preparando o batizado da sua filha Aurora, e aparecem então as fadas. Importante notar que cada fada simboliza um dom. Então, as fadas não têm esse nome. As fadas são dons levados a essa criança, que são alegria, graça, pureza, prosperidade e energia. Depois da entrada dessas fadas, entra a fada principal, que é a fada lilás, que simboliza a sabedoria. E depois tem uma agitação em cena, entra Carabosse, que muita gente aqui vai conhecer como Malévola, que é o nome que a Disney deu para o filme, né? Mas a história ela chama Carabosse. E ela fica furiosa por não ter sido convidada para a festa. Agora eu chamo a atenção de vocês para um detalhe, para atiçar a curiosidade de vocês. Se as fadas simbolizam dons, a Carabosse simboliza o quê? Uma característica, um defeito, que fica velado, que não é observado.
E o que que um defeito nosso, que não é trabalhado e não é observado, faz com a gente? Ele se vinga. Ele se vinga por não ter sido convidado para a festa. Olha que interessante a mensagem subliminar que está nesse conto. Então, esse Dom se vinga, que é a fada Carabosse, que é a bruxa má Carabosse se vinga. Então ela fala, a princesa vai ser linda, mas um dia ela vai espetar o dedo e vai morrer. E quem salva a Aurora? A fada principal, a fada da sabedoria. É ela quem intervém, lança um contrafeitiço e fala, não, ela não vai morrer. Ela vai adormecer por um longo tempo, ela vai cumprir um ciclo e depois, então, ela vai despertar. Então, a sabedoria salva a Aurora. Bom, o primeiro ato, então, 16 anos se passam, a Aurora é uma jovem lindíssima, ela entra no palco e 4 príncipes vêm dançar e pedir sua mão em casamento, que é o belíssimo adágio da Rosa, que eu havia dito, que tem essa cadência da harpa no início, ela dança com eles. Depois da dança aparece uma velha de manto e capuz, oferecendo então um fuso de uma tecelagem para ela. Ela aceita e espeta o dedo e cai adormecida. Nesse momento entra a fada Lilás em cena. Todos estão desesperados e a fada Lilás, que é a sabedoria, a temperança, fala, calma, gente. Eu vou salvar a Aurora. Vocês não precisam preocupar. Ela vai adormecer e a fada lança um feitiço que adormece não só a Aurora, mas todos os personagens da história. Todos dormem junto com ela. E aí, então, ela fica protegida por um castelo, dentro de uma densa floresta. Essa é a história e agora nós vamos ver o vídeo de um trecho do adágio da Rosa. Я считаю, что адажио Авроры с 4 кавалерами – это одна из самых сложных для балерин сцен в балете «Спящая красавица». Но при этом оно очень красивое, эффектное и знаменито непрерывными обводками в этюд с каждым кавалером, сложными балансами на одной ноге. И при всем этом зритель должен чувствовать радость, непосредственность, даже какой-то восторг юной принцессы, впервые танцующей с кавалерами на этом празднике, на празднике своего совершеннолетия. При всем при этом Аврора должна соблюдать придворный этикет, поэтому с каждым принцем она одинаково любезна и принимает их знаки внимания ровно, не отдавая предпочтения никому из них. Поэтому несложно догадаться, что ни один из этих кавалеров не завоевал ее сердце. Каждый из принцев дарит Авроре розу, являющуюся символом любви, и это своего рода знак. Это как бы символ того, что Авроре суждено пройти по дороге любви, и она встретится со своим желанным избранником. Belíssimo, não é? Bom, depois vem o segundo ato, que é esse ato onírico, que aparece a panorama, 100 anos depois. Tem um príncipe passeando pela floresta. O conto fala que ele está em tom melancólico, procurando por algo que ele ainda não sabe o que. Aparece a fada Lilás e diz, eu sei o que você está buscando. E o que você está buscando está dentro desse castelo. E ela então oferece ao príncipe uma visão de Aurora. Então esse ato é um ato onírico, é um ato de sonho, onde ele tem essa visão de Aurora, dança com ela, se apaixona, e a fada Lilás então fala, olha, eu vou te ajudar a atravessar essa floresta para que você encontre a Aurora, e ela de fato faz. Também um detalhe, o que ele faz para atravessar essa floresta é muito semelhante à saga do herói. E quando ele chega dentro do castelo, que ele olha para a Aurora, isso simboliza a iluminação. O nome Aurora, isso simboliza a iluminação. Bom, no terceiro ato, então, ele entra dentro do castelo, que está envolto pela floresta. A Aurora está deitada no centro do salão, ele a beija,
E então a Aurora desperta, e junto com o despertar da Aurora, acontece o despertar de todos os personagens da história, e o balé termina de uma forma muito grandiosa, com um magistral padedê de Aurora e do príncipe. Chamo a atenção para as pantomimas. As pantomimas são aquilo que uma forma de arte que transita entre o teatro e a dança. Então, quando a gente vai contar uma história, por exemplo, num balé de repertório, a gente precisa ter uma técnica para contar essa história. E o trabalho gestual, ele não é aleatório. Ele é um trabalho todo metodizado, da mesma forma que eu mostrei os braços. Então, para vocês terem uma ideia, por exemplo, dentro da pantomima clássica, quando um bailarino vai falar sobre a beleza, ele faz esse gesto. Isso simboliza a beleza. Uma outra coisa que a gente faz muito no palco, quando a gente vai chamar bailarinos para dançar, venham dançar, isso é muito comum. A gente convida com as mãos e depois a gente faz esse gesto. Isso simboliza a dança. Um outro gesto também muito usado é o gesto do juramento de amor ou de lealdade, que é isso aqui. Muito usado depois em filmes, não é? Esse gesto de juramento que vem da dança. E o gesto da morte, que ele tem uma foto da Carabosse, que é esse gesto dos punhos cerrados e cruzados. Então, cada gesto dentro da pantomima, ele tem um significado. E eles se repetem. Bom, eu sempre gosto de trazer umas curiosidades, eu acho que isso enriquece o nosso conhecimento sobre a obra. A fada lilás, então, esse nome vem de uma antiga crença russa que a cor lilás é a cor da sabedoria. Um outro fato muito curioso também é que a eletricidade era uma novidade na época. Thomas Edison havia acabado de acender sua primeira lâmpada em 1872, então isso foi trazido para a Rússia. Então a eletricidade era a novidade da época. E a fada dos dedos, que eu coloquei ali uma foto, ela é a fada da energia. E essa coreografia é toda feita com os dedos apontados porque ela lança eletricidade. Olha que interessante a coreografia do Petipa. A valsa das guirlandas, que está no primeiro ato e que hoje vai terminar o concerto, ela foi tão aplaudida na estreia que Marius Petipa teve que entrar no palco quando ela terminou para agradecer. Isso é uma coisa raríssima. O coreógrafo sempre entra ao final para fazer o agradecimento, mas ele entrou no meio do balé. E na versão original, na panorama, onde a Aurora, príncipe vê a Aurora, ela equilibra-se numa concha, parecido com aquela foto ali. Na verdade, é uma referência ao nascimento de Vênus de Botticelli, que simboliza a beleza perfeita. E foi o primeiro balé que a grande bailarina Anna Pavlova assistiu. Eu falei de Stravinsky, que foi o primeiro balé que ele também, a primeira obra que ele viu de concerto. Anna Pavlova nasceu em 1881, ela era um ano mais velha que Stravinsky. E quando ela assiste esse balé, levada pela mãe, ela fala: eu quero ser bailarina. E coincidentemente foi a primeira obra que Anna Pavlova dançou profissionalmente no papel de fada. Agora eu vou trazer para vocês um vídeo de uma versão contemporânea belíssima do Balé de Monte Carlo. Detalhe, são 3 pequenos trechinhos: a valsa das guirlandas, depois tem o Adágio da Rosa. Vocês vão ver que a Aurora está dentro de uma bolha que tem essa simbologia ainda de ser intocada, e depois um padedê belíssimo.
Belíssimo, não é? A gente vê a continuidade dessa obra, né? Esse é um balé contemporâneo com a música de Tchaikovsky. Bom, falando desse tema da beleza, que inclusive é o título da obra, um tema que me é muito caro nos estudos filosóficos, eu estava esses dias escutando uma entrevista de um maestro que eu gosto demais, Sérgio Celibidache, que foi inclusive um estudioso de metafísica, de filosofia, de matemática. E ele, num certo trecho da entrevista, olha o que ele falou. Abandonei a ideia de beleza como objetivo final muito cedo. A arte é bela por sua natureza. Sem beleza não faríamos arte. Mas a beleza não é o propósito último. A beleza é a isca. Sem ela, não passaríamos ao próximo estágio. Schiller disse: aqueles que encontrarem a beleza, um dia perceberão que, por trás dela, está a verdade. Mas o que é a verdade? Não podemos explicá-la por meios racionais. Devemos experimentá-la. A verdade ultrapassa a razão. É uma experiência impronunciável. Então eu espero que hoje, ouvindo essa beleza, vocês possam atravessá-la, ultrapassá-la e encontrem então uma experiência impronunciável. Esse é o grande propósito da arte, nos levar a uma experiência impronunciável. Muito obrigada pela atenção. Tenham um bom concerto.